Irmãos, nossa aula de hoje é a aula número 4, convicções de fé diante das pressões sociais. O comentarista é o pastor Elton Mello, ele é de Curitiba, já foi presidente da nossa editora, um homem de Deus, e nós temos aí algumas lições para aprendermos nesta manhã. Mas antes de aprendermos essas lições, eu gostaria que você se colocasse em pé um minutinho aí no seu lugar. Isso, pode deixar a sua revistinha no banco. O que você vai fazer nesse momento? A irmã Josi já antecipou ali. Você vai dar uma olhada para o seu coleguinha de banco e falar para ele: bom dia, tudo bem com você? Como que você está? Olha para trás aí. Isso, faz um movimentinho aí de esticar o rosto. A gente fala com as pessoas, a gente sorri, né? Isso, muito bom. Já sabe quem está atrás de você agora? Já? Então pode se assentar, meu querido. Recapitulando então as lições que nós vimos até aqui. No primeiro domingo desse mês, nós vimos sobre marcas evidentes do novo nascimento. Por que eu vou dar uma passadinha rapidinho nos títulos? Porque elas são conectadas, tá? Para você não perder ali do que nós estamos falando. Marcas evidentes do novo nascimento. O que isso significa? Quem sabe me falar? O que é uma coisa evidente, Cristiane? Que é nítido, que todo mundo percebe. Então, nas marcas evidentes, a tradução disso é: todo mundo percebe que você é um nascido de novo, é isso, tá? Entre marcas evidentes, ou você pode ser um cristão agente secreto, só na China, tá? Fora de lá você não pode. Depois nós vimos ali definições importantes para a humanidade. Na verdade nós não vimos, era a aula da ceia, uma aula muito interessante. Quem estudou essa lição 2 aí? Levanta a mão, dá um tchau assim, ó. 4, 5 pessoas estudaram? 6, 7, muito bom. Vamos continuar que levanta mais. Quais são as definições importantes que nós temos ali para a humanidade? Se você for ver a aula falava bem específico sobre a questão de gênero, que está sendo muito abordado hoje na nossa sociedade. E como que o cristão deve se posicionar? Vamos lá, quem estudou a aula? Renata, levantou a mão aí. Quantos gêneros existem, Renata? Deus criou quantos? 2, exatamente, isso aí. Como cristãos, temos que ter convicções naquilo que a Bíblia nos ensina. Deus criou macho e fêmea, e tudo que colocaram além disso é tentativa de Satanás para confundir, para enganar pessoas e levá-las para o inferno. Terceira aula, aula passada, o irmão Amarildo deu aula aqui, cristãos autênticos e necessários. O que é ser autêntico? Guilherme, defina autêntico. Sincero. O que mais você falou? A segunda palavra? O que você aparenta ser é aquilo que você é. Isso é ser autêntico. Você não é um cristão dúbio. Essa palavra o pastor Eliezer gosta de usar. O que é uma coisa dúbia? De dupla interpretação, que uma hora você é de um jeito, outra hora você é de outro. Como cristãos devemos ser autênticos, firmes e convictos naquilo o que nós somos cristãos, que é seguidores de Jesus. E aí na aula de hoje nós vamos falar sobre convicções de fé diante das pressões sociais. Então você pode abrir a sua revistinha aí comigo. Página 23. Nosso texto áureo está aí, Mateus 5:11. Vamos ler todos juntos uma vez, irmãos? No 3, 1, 2, 3. Bem-aventurado. Então, quem sabe me explicar esse versículo? Vamos lá, vamos entender o que a gente acabou de ler. É muito comum, irmãos, a gente fazer leitura corrida. O que é uma leitura corrida? Eu só passei o olho, mas eu não compreendi o que aquilo estava falando. Isso é uma leitura corrida. Então, vamos entender o que a gente acabou de ler. O que é ser bem-aventurado? Feliz. Certo? Todos concordam? Alguns termos trazem lá: mais do que feliz é ser bem-aventurado. Então você vai ser mais do que feliz quando
Quando por minha causa. Causa de quem? Quem está falando o texto? Aonde está isso aí? Lá no Sermão do Monte, tá? Isso é o início do ministério de Jesus, ele subiu a montanha e ele começa com as bem-aventuranças. E essa é uma delas. Então, Jesus está dizendo que você vai ser mais do que feliz quando por causa dele aconteceu o quê? Te insultarem. Quem gosta de ser insultado? Levante a mão. Não é legal, mas Jesus falou que você ia ser feliz. Quem gosta de ser perseguido? Aquela pessoa que fica no teu pé, só te incomodando, pegando no seu pé, dizendo que você é isso, você é aquilo, você está errado, você pensa diferente, você é chato. Quem gosta da perseguição? Levanta, ainda que eu falei uma perseguição leve, né? Levantarem calúnia contra você. Cadê os estudiosos? O que é uma calúnia? Quem aqui fez direito? Levanta a mão. Irmã Luciana, estudante aí para concurso. Muito bem, defina uma calúnia para nós, irmã Luciana. Então, caluniar alguém é falar algo falso sobre ela, isso? Então, quando mentirem sobre você, te caluniarem, disseram que você era de uma forma e você não é exatamente aquilo. Quando levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Então, Jesus está ensinando que quando é a nossa chave ali, ó, é por minha causa, tá? Esse é o ponto. Não é que a gente é cristão, a gente gosta de ser caluniado por qualquer coisa, gosta de sofrer por qualquer coisa. Não, Jesus está dizendo que vocês serão felizes quando isso acontecer, enquanto você estiver defendendo Jesus. Aí sim. Esse é o ponto. Aí a gente volta na aula passada. O cristão autêntico, ele defende Jesus. O cristão autêntico, ele não escuta as coisas e fica quieto. Sabe lá quando a Bíblia fala assim, que os tímidos não herdarão o reino de Deus? Não é aquele tímido, aquela pessoa que ela chega num lugar novo e ela fica mais retraída. Não é esse tipo de timidez que a Bíblia está falando. É a timidez que você está sentado numa rodinha. Aí os seus coleguinhas conhecidos seus começam a falar besteira assim, que você sabe que aquilo não está certo, aquilo ofende a Jesus e o Evangelho, e você fica quieto. Esse tímido é o que não vai herdar o reino de Deus. Aquele que, tendo oportunidade, deve defender a Jesus e o Evangelho, não o faz. Tá? Deu para compreender? Seguindo lá então, esse é o nosso texto áureo que nós vamos ler bem alto e ganhar das crianças, porque ultimamente as crianças estão lendo bem alto. Então nós, como adultos já responsáveis, vamos fazer uma boa leitura do texto. Nossos textos bíblicos, antes disso, os objetivos da lição de hoje, que é o que nós queremos passar aí para os irmãos, para que a gente tenha aí um breve entendimento sobre as convicções diante de pressões. A maneira como Jesus agiu diante dos seus opositores. Como que foi? Calma, sensatez, firmeza ao se posicionar. Jesus nunca deixou de se posicionar mediante a qualquer confronto, não físico, mas confronto, embate que ele tivesse com os seus opositores. Perceber que Pedro, mesmo amando a Jesus e desejando ser fiel, não suportou a pressão social no dia do julgamento de Cristo. Pedro convivia com Jesus por alguns anos já, mas chegou na hora da morte de Jesus, o Pedro ele sentiu a pressão. E que é comum que os cristãos sintam pressão no momento em que são pressionados. E como lidar com isso? Isso nós vamos aprender nessa aula. E a prática, quem sabe alguns de nós ao longo da caminhada cristã, não tenhamos agido como Pedro e os apóstolos, entristecendo nosso Senhor. Isso é uma pergunta. Estamos sendo como Pedro e os apóstolos? Textos bíblicos inspirativos, 2 deles estão aí na revista, os 2 primeiros, o terceiro não está. Então eu quero que você primeiro abra a sua Bíblia, Mateus 26, 69 a 75. Esse texto não está impresso, então a gente vai primeiro achar ele aí na Bíblia. Mateus 26, do 69 ao 75. Aí você segura ele aí.
E vamos agora voltar para Mateus 26, na revista, 62 a 65. Depois nós temos Mateus 27, 11 a 14, e daí a gente vai lá na Bíblia. Então, como fazemos de costume, vamos começar com uma irmã. Vamos ler um após o outro, uma irmã, um irmão, intercalando. Mateus 26, 62, uma irmã. Mateus 27, 11 e uma irmã. Vinte e seis, 69, uma irmã. Lá na Bíblia agora. Amém. Irmão, curva sua cabeça um pouquinho, feche seus olhos, vamos estar orando neste momento. Já vamos aproveitar que 10 horas, orar pelo momento 10 e 2. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, que ela sempre fala aos nossos corações, e que mais uma vez essa manhã, teu Espírito Santo venha clarear nossas mentes e abrir nosso entendimento, para compreendermos as verdades que o Senhor tem a nos ensinar. Lembramos ainda também, Senhor, que a seara é grande, os obreiros são poucos, e nós intercedemos por trabalhadores. Levanta pessoas dispostas, Pai, a trabalhar na tua obra, a te servir e tornar o seu nome conhecido ao redor do mundo. Em nome e para a glória de Jesus que nós oramos neste momento. Amém. Analisando aqui o que nós acabamos de ler. Primeiro texto ali de Mateus 26, 62 a 65, Jesus está na casa do sumo sacerdote e ele está sendo julgado segundo leis religiosas, tá? Isso que está acontecendo ali. Então, se você for entender o contexto do texto, eles querem prender Jesus, querem achar um jeito de matar Jesus, só que eles não querem ter a culpa de estarem matando Jesus. Então, você precisa, nesse momento, criar o contexto para que ele seja um criminoso. É isso que eles estão fazendo naquele momento. Então, Jesus está lá e são levantadas várias testemunhas. Fala aí algo que ele fez que é crime.
Só que nenhuma testemunha consegue se encontrar, as testemunhas não batem as suas informações. Então todo mundo começa a perceber que o negócio é falso. Só que chega um momento que o sumo sacerdote, ele pergunta para Jesus: você é o filho do Deus vivo? E Jesus responde que sim. E o sacerdote fala para ele que ele blasfemou. Agora vamos lá, por que que isso era crime? Exato. Segundo a lei de Moisés, essa é a base que eles estavam usando. Ninguém poderia se igualar a Deus. E dizer que Deus tinha um filho estava errado naquele momento. Então, eles usaram esse argumento. Não precisamos mais de testemunho. O sumo sacerdote falou, ele mesmo acabou de blasfemar aqui. Aí faz toda aquela cena, e rasga sua veste, e fica indignado. E aí é o motivo que eles acham para levar Jesus adiante até o Pilatos. E aí, esse é o texto da sequência, quando Jesus está diante do governador. Mais uma vez, o Pilatos vai interrogar Jesus. E de maneira bem tranquila e calma, Jesus, ele fica em silêncio até o momento que o Pilatos pergunta se ele era realmente o rei dos judeus. Ele responde com tu o dizes. Se você for para João, o diálogo de Pilatos com Jesus, ele é maior um pouco. Ele tem ali vários momentos em que Jesus está explicando que eu não sou desse mundo, se eu quisesse eu poderia pedir para um monte de anjo vir aqui me soltar, você só tem autoridade porque foi dada a você. Jesus tem esse diálogo com ele. Pilatos vê que Jesus não é culpado, que era inveja dos líderes da época com relação. Então, pela inveja, ele até tenta ali, vou dar um jeito de soltar esse homem, porque ele não é criminoso. Isso João nos deixa claro, que o Pilatos tentou fazer. E no último texto, nós temos ali Pedro sendo confrontado. Por quem? Por uma empregada e por empregados e pessoas que estavam ali rodeando a casa do sumo sacerdote no momento do interrogatório de Jesus. Você estava com ele? Não sei do que você está falando. Mas você fala parecido. O que eu tenho a ver com a tua vida? Me deixa em paz. Não, é um deles sim. E aí no momento que o galo canta é que o Pedro se toca do que ele estava fazendo. Aí é onde cai a ficha que a gente fala, né? Jesus disse que eu ia fazer exatamente isso que eu acabei de fazer. E ele vai chorar amargamente. Pressões que nós sofremos ao longo da nossa vida. Em nossos dias, os cristãos têm sofrido pressão, e agora eu quero ouvir vocês. Vocês já sofreram algum tipo de pressão? Quem tem aí uma experiência rapidinha, levanta a mão e fala: ah, um dia me chamaram, era comum a gente ouvir na escola, de crente de rabo quente. Eu ouvia isso com 10 anos. Irmã Lisamar, uma pressão. Onde eu trabalho é comum eles me chamarem de pastora. Mas é para amigo mesmo, para tirar sarro, não é para... Sim, não estão elogiando, é para pegar no pé. Ah, a pastora chegou ali. Quem mais? Existem momentos em que eu posso fazer concessões? Como assim? Estão me pressionando e eu passo a concordar com as pessoas só para elas pararem de me incomodar? Existe algum momento que eu posso abrir mão de ser cristão porque eu estou sendo muito pressionado, eu não estou conseguindo suportar, está difícil para mim, está me afetando muito, eu não consigo. Eu posso abrir mão dos meus princípios de cristão autêntico porque eu estou sendo muito pressionado? O que vocês acham? A igreja tem vivido a vida cristã como corpo, vida cristã e como corpo de maneira a honrar o nome de Jesus? As igrejas no geral têm honrado a Cristo mediante as pressões? Que tipos de pressões? Vou dar um exemplo. Secularização e mundanização da igreja. Hoje a igreja sofre muita influência externa para aceitar coisas que lá fora é considerado correto. O relativismo que nós temos ouvido há muito tempo aí já, mas isso é um ponto de vista. A igreja trabalha com pontos de vista, irmãos? O que você acha? Nós nos baseamos no ponto de vista de Jesus? Não, nós nos baseamos naquilo que Jesus nos ensinou como correto. A verdade, ela ainda é absoluta para nós. E ela está exposta onde? Na palavra de Deus. Qual a maior dificuldade que você encontra para ser um seguidor de Jesus no tempo que nós estamos vivendo? O que pensa aí com você? Qual que é o que mais te incomoda?
Ah, incomoda quando essa questão de gênero é muito falada, eu me sinto muito incomodado. Ah, me incomoda quando falam que cristão só quer roubar o dinheiro das pessoas. Me incomoda quando a igreja é lugar de... Só tem gente com defeito lá, então eu não participo daquilo. Você que está na realidade da igreja, você sabe como é. E te incomoda as pessoas caluniarem a igreja? Aqui nós temos imagens da perseguição nos tempos ali do Império Romano. O que acontecia? Os cristãos eles eram mortos por não negarem a sua fé e por não cederem às pressões do Império. Chegou o momento que o Império Romano disse para os seus súditos assim: adore tal Deus. Isso aconteceu na história da igreja. Como assim? Ah, não, o seu Deus não é esse que você está servindo aí, o seu Deus agora vai ser o sol, você se curva diante do sol. Não, mas eu não posso fazer isso como cristão. Então você vai morrer. E eles morriam, realmente, por defenderem a sua fé. Era uma pressão? Claro que sim. Uma pressão social, uma pressão política que eles sofriam. O povo judeu, ele era submisso ao Império Romano. O Império dominava, então não tinha muita escolha, a não ser a escolha de morrer. E era muito comum crucificar pessoas, queimar pessoas vivas, ser lançada para leões. E isso o povo romano, o imperador, se divertindo como se isso fosse atração. Nos dias de hoje não mudou muita coisa. Isso aqui é na África, tá? Isso aqui é uma imagem de jovens cristãs e uma delas havia recentemente, algum tempo atrás, sido decapitada porque não negou a sua fé. Hoje, no mundo muçulmano, é muito comum os pais abandonarem os filhos que resolvem se converter ao cristianismo. É muito comum, isso a gente ouve dos missionários que contam aqui, que você está negando tudo aquilo que você aprendeu durante toda a sua vida. O filho apanha, o filho é ameaçado de morte, ele é demitido do emprego. Por quê? Porque ele resolveu seguir a Jesus. Isso é pressão social, isso é pressão política também. Esses países são governados por muçulmanos. Irmã Josi? Fala que se nós negarmos a Deus diante dos homens, Jesus vai negar a gente diante de Deus. Mas Pedro negou a Jesus e ele foi perdoado. Existe essa possibilidade, por exemplo, de um cristão que vive num país perseguido, que sofre perseguição, negar para passar aquele período aí, depois se arrepender amargamente? Pode acontecer? Aí que tá. Jesus disse que você seria mais do que feliz quando você morresse por causa dele. Nesses países aqui, as pessoas elas têm a escolha, e isso vai acontecer lá no futuro também, entre vida ou morte. E vai chegar um momento que você negar para não morrer, vai ser o negar para sempre. Por quê? Muitas vezes você está buscando o quê? O que nós falamos recentemente aí nas pregações e nas lições. Quem é o centro da sua vida? E Jesus está dizendo que você vai ser bem-aventurado se você morrer por ele, e é nesse momento que ele está querendo dizer. O Pedro ele foi restaurado? Foi, mas o Pedro ele estava sendo confrontado com aquilo que Jesus disse que ia acontecer. Pedro, você vai me negar ainda 3 vezes. E ele estava em risco de morte? Iminente não. Talvez o que o Pedro teve foi medo. No nosso caso, nós somos desafiados a, sim, morrer pelo Evangelho. E às vezes, Deus ele quer saber se ele está sendo o centro da sua vida, Jesus ele quer saber se ele está sendo o centro da sua vida, porque muitas vezes não vão chegar assim para você: Josi, você nega Jesus agora ou você morre. Você, como um cristão bem resolvido, você faz o quê? Me mate, tanto faz, eu não vou negar. Mas aí, o diabo ele é astuto porque ele vai fazer assim: Josi, você nega Jesus ou a Lavínia morre. E aí, o que você faz quando botou teu filho no negócio ali? Me matar tá tranquilo. E aí, Juliano? Ou a Sara morre, aí o negócio já começa a esquentar para o nosso lado. Por quê? Porque uma coisa é mexer com você, outra coisa é mexer com quem você ama, com quem você protege. Então se torna complexo realmente lidar com essa situação. Guilherme? E curiosamente, essa pergunta da irmã Josi, ela foi levantada no 1º século, né? Se as pessoas que, frente à perseguição romana, elas negassem a Cristo, elas podiam tomar ceia, né? Porque elas negaram a Cristo e aí pediram perdão e tudo mais, se elas podem ou não tomar ceia, né?
É realmente uma questão muito delicada. Eu particularmente acredito e penso, fico com a questão que o único pecado que não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu, de forma prática, eu entendo que essa questão, se a pessoa pede perdão e é sincero, ela não pecou contra o Espírito Santo ou cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Mas certamente um caso como esse, as perdas são muito grandes, né? Dentro disso que o Guilherme acabou de falar, o que é o ponto? O arrependimento ser genuíno. É isso que vai marcar. Não há uma blasfêmia, porque quem te convence que você fez errado é o Espírito Santo. Então, se você, tem uma regrinha que a gente usa. Se você acha que pecou contra o Espírito Santo, quer dizer que você não pecou. Tá? Porque quem peca contra o Espírito Santo não percebe e não está nem aí. Então, se você tem essa sensação de eu fiz errado e eu preciso consertar, quer dizer que não foi uma blasfêmia. Tá? Nesse caso, tendo oportunidade do arrependimento, aí entra na situação do Pedro, que ele precisou de um conserto com Jesus diante daquilo que ele havia feito. Muitas vezes nós vamos ser colocados em situações muito difíceis. Não é simples, mas minha sugestão, não abandone Jesus. Irmã Esther. A minha pergunta é, negar a Jesus também não é, negar a Jesus, no nosso caso hoje, negar a Jesus não é você deixar de fazer aquilo que também que é da vontade do Senhor, então, tipo assim, está na roda de amigos, está falando mal de Jesus, você não faz nada, você está negando a Jesus também. Então, esse para mim é o negar Jesus nosso hoje. O nosso hoje negar Jesus, não é, você vai morrer se negar Jesus, né? Eu acredito nisso. Aí a gente vai cair na outra tela ali. A irmã falou assim, às vezes o meu negar Jesus, não é falar nega Jesus, literalmente, mas negar aquilo que eu sei que eu creio como correto. Por exemplo, você está lá na rodinha de amigos, que é o exemplo que a irmã citou, e aí você começa a ouvir, aí está meio ruim de ver a sigla aí, mas é a sigla LGBTQI e tudo aquilo lá que vem na sequência, tá? E aí começa, não, porque todo mundo está certo, todo mundo vai para o céu porque a gente é bom. Isso é bíblico, irmão? Mas é simples você confrontar esse tipo de coisa? Também não é. Mas Jesus espera que neste momento você se manifeste com relação à sua fé e aquilo que você crê. Aquilo que a Bíblia ensina. Aí você não estará negando a Jesus. Aquilo que eu falei antes lá, dos tímidos. Jesus espera que você não seja tímido no momento que o evangelho está sendo confrontado, está sendo colocado ali contra a parede. Opa, pera lá. Hoje é muito comum as pressões que as pessoas têm sofrido com relação ao uso de drogas. Eu coloquei esse negócio do meio aqui, que parece, sei lá, um pendrive, alguma coisa assim, que é muito comum os jovens de hoje, eu até brinco com alguns lá no meu trabalho, que eles são os fumadores de pendrive. Por quê? Porque é muito comum, porque eles desassociaram esse negócio vapor do cigarro, porque é o cigarro que faz mal, o pendrive não faz. Então, eles fizeram essa desassociação com o objetivo de alcançar mais jovens mesmo. Tem muito jovem que tem nojo de cigarro, não chega perto, entende que é errado, mas naquilo ali não, é uma concessão que pode ser feita. E isso a gente tem visto até entre meio de jovens cristãos. Eu já estive em roda de jovem que se diz cristão, com gente fumando aquilo ali. E aí? Essas são as pressões que o mundo traz para a nossa vida. Irmão Coelho? Porque eles fazem até com sabor, né? Tem sabor, então não deixa o cheiro e dá um sabor gostoso. Então é uma maneira de pegar com armadilha, é que nem nós. Se nós abrir guarda, se nós abrir brecha, o Satanás ataca. Aí nós temos junto ali a questão da bebida. Mas está todo mundo bebendo. O que tem eu beber junto? Irmão, como cristão, uma coisa que eu tenho visto recentemente, entre pessoas não cristãos, eles respeitam muito mais um cristão que não bebe. Tá? Para eles, cristão de verdade não bebe. Para mundano isso, irmão. Cristão sério não bebe. Porque, é meio estranho, né? Crente que bebe. Eles falam assim, crente que bebe. Então, essa questão vai de como você está propagando o nome de Jesus. Você tem envergonhado a Jesus onde você está? Coisa que nós ouvimos do pastor sempre aqui, nas festas de família, você compra bebida, irmão, você pode estar envergonhando o nome de Jesus fazendo isso. Por mais que você ache que a Bíblia não fala nada que não é para você não fazer, existem coisas que você deve ir lá pro tudo é lícito, mas nem tudo convém. O Vitor falou na quinta-feira da outra semana aqui, porque você deve ser sábio com relação às escolhas que você vai fazer.
E entre elas, ninguém vai morrer se você não comprar uma bebida na sua casa, irmão. Tenha consciência disso. E às vezes a gente vai abrindo brechas. Tem coisa que não é pecado, mas traz peso para a sua vida. Às vezes você, mas por que as coisas estão enrolando desse jeito? Eu não fiz nada errado, mas está carregando um monte de peso que não precisaria. E aqui embaixo, nós temos ainda essas mãozinhas aqui, é um dos símbolos das militâncias. O que são as militâncias atuais e que são pressões que os cristãos têm sofrido? Aquela coisa assim, você não pode falar isso. Não, isso tá ofendendo determinado grupo de pessoa, mas é a verdade, é o que a Bíblia está ensinando. Não, mas se ofende você não pode falar. Meu Amarildo, depois a Cris. A Cris primeiro? Então vai lá, já está com... Então, aqui às vezes a gente encara essas pressões como ofensa, né? Mas eu entendo que Jesus fala bem-aventurado justamente porque é uma oportunidade da gente se levantar. E eu tenho tido várias experiências no meu trabalho, por exemplo, eles sempre levantam questões assim sobre Deus, sobre as coisas. Daí, semana passada, um colega de trabalho, ele foi fazer uma piada, assim, não tinha nada a ver, mas a piada dele começava, se todas as pessoas que forem boas vão para o céu, não sei o que lá, não sei o que lá. Era uma piada que não tinha a ver com isso. Aí, no outro dia, naquele momento, todo mundo começou a falar, não consegui falar. No outro dia eu falei, gente, não está certo isso daí que ele falou, né? E expliquei para um outro colega meu que estava prestando atenção a respeito do sacrifício de Jesus. Falei assim, se todas as pessoas boas fossem para o céu, ninguém é bom para ir para o céu. Jesus não precisaria ter se sacrificado, né? Expliquei o evangelho para ele, enfim. Ele falou assim, ninguém nunca tinha me falado isso. Ninguém nunca me explicou isso. Então, às vezes, a gente acha que as pessoas elas conhecem a Deus, conhecem Jesus, mas elas não sabem nem a base do evangelho. E é a oportunidade para a gente falar. E, realmente, a gente tem que saber discernir e pelo que vale a pena a gente lutar para falar. Porque, às vezes, a gente... por exemplo, ele falou assim, na sua igreja, as pessoas também não podem tomar café? Porque eu conheço uns crentes lá que eles falam que a gente não pode tomar café. Então, é muita mistura e, às vezes, a gente tem que literalmente explicar tudo desde o princípio para as pessoas, porque é ignorância, gente. Não é porque elas fazem por maldade, muitas vezes, mas é porque elas não conhecem. Essa questão da ignorância é muito comum hoje com coisas básicas. Antigamente, irmãos, 30 anos atrás, era normal todo mundo ter uma noção de quem era Jesus e o que Jesus fez. Isso era natural. Por mais que a pessoa não fosse cristã, ela sabia o que Jesus fez, o que Jesus veio fazer na Terra. Hoje já não é. Hoje é muito normal você encontrar pessoas que não sabem que Jesus morreu na cruz no Brasil. Ele não morreu no Brasil, tá? Mas no Brasil encontrar pessoas que não sabem que Jesus morreu na cruz. E aí você cai nessas situações, que se você ficar quieto, você perdeu a oportunidade. E é isso que Jesus espera de você, que você não perca a oportunidade. O objetivo da aula hoje não é ensinar vocês, irmãos, falar que vocês têm que arrumar discussão com todo mundo. Não é esse o ponto. O ponto é você compreender que vão haver momentos que a sua fé vai ser colocada ali num momento de pressão, e você deve saber se portar de maneira a defender e propagar o evangelho. Irmão Amarildo? Professor, ainda dentro desse contexto, principalmente dessas questões aí que estão muito em voga nos dias de hoje, Satanás inventou a mentira de que qualquer tipo de opinião contrária é polarização. Está polarizado e que polarização é ruim, né? Se polarização fosse ruim, Jesus não pregava o tempo todo. Existe a porta estreita e a porta larga. Existe céu, existe inferno. Existe o certo, existe o errado. Existe a luz e as trevas. Aquilo que contamina e aquilo que não contamina. Todo o discurso de Jesus, ele fala de contraste de coisas, de bem e mal. E aí Satanás inventou que isso é maniqueísmo, que isso é polarização e que polarização é ruim. E aí o crente vai ficando no canto. Por quê? Porque ele não quer parecer um extremista religioso. Ele não quer parecer fundamentalista. Você é fundamentalista religioso, mas ora, se nós estamos baseados na rocha e a rocha é um fundamento, nós somos fundamentalistas. Nós não somos extremistas assassinos, terroristas, mas nós temos um fundamento, né? E o nosso fundamento é o verdadeiro. Então a gente não pode ter vergonha de
polarizar ideias e nem de contrapor ideias. A gente tem que ter sabedoria, mas com o pé firme na rocha que nós temos. Irmão Zé Carlos, daí nós vamos dar uma sequencinha aqui, irmãos, para nós dar uma corrida. A irmã Lisa já fala também. O assunto hoje é bem... Se todo Vamos lá, mundo for vamos lá. falar, né? Não, é só corroborando lá que a Cristiane falou, né? Hoje mudou muito. Hoje a palavra em voga hoje é intolerância. Tudo vira intolerância. Mas alguns anos atrás, e quanto mais o ambiente que você trabalha é nocivo, como as pessoas mais se perseguem, às vezes é a oportunidade que você tem. Eu era novo na fé, trabalhava num ambiente que era todos contra eu. Aí eu me defendia com um pouco de conhecimento que eu tinha na palavra, eu me defendia usando a palavra. E Deus me dava tanta graça, sabedoria, que eu ia falando, emendando um texto no outro, e vinha na mente, né? Chegou um ponto que um olhou para o outro assim, e agora? Se vira, você que começou a discussão. Está entendendo? E graças a Deus que é a oportunidade que a gente tem, né? De falar e mostrar a verdade. Depois de muitos anos, encontrei uma pessoa que falou, Zé Carlos, aquilo que você falou é verdade. Ele estava na igreja, né? Então, a gente sempre tem que se posicionar. Hoje, muitas vezes, a gente vê muito o que acontece no ambiente de trabalho, muitas pessoas negociando a sua fé, porque elas não querem se contrapor ao sistema. Às vezes, para se manter no cargo, naquela posição, naquela função, eu vejo muitos crentes, né, abraçando certos tipos de coisas que, infelizmente, aquilo que o apóstolo Paulo, né, se tornam cúmplice das obras das trevas. Irmãos, obrigada pela oportunidade. Talvez essa aula seja só de fala assim, mas está ótimo. Mas obrigada. Olha, eu tive uma experiência ontem que eu gostaria de não ter mais. E o que o irmão José Carlos falou, nós que trabalhamos, eu já fui perseguida, eu já fui de muitas maneiras assim prejudicada, mas lá na frente o Senhor me honrou por eu não ceder. E ontem eu tive uma experiência assim. Todo mundo sabe aqui que eu trabalho no comércio. E eu atendi uma moça linda, de cabelos compridos, batom vermelho e unhas vermelhas, moça nova, bonita, e eu jamais julgaria ela que fosse um homem. E as minhas colegas, que não é amigos, são colegas, começaram nos cantos a dar risada, a comentar, e eu não tinha só ela de cliente, eu tinha mais cliente, e eu fui atendendo as minhas clientes e atendendo ela da mesma maneira. Levei ela para o vestiário com vários vestidos, ela queria vestido. E ela me contou da vida dela, os cursos que ela tinha, e da mãe, do pai, do namorado, tudo ela me falou. E aquela moça demorou muito no vestiário, e eu ajudei ela a se vestir, e tinha dificuldade porque ela tinha pouco seio, e fomos levando em frente. Até que uma colega chegou perto de mim e falou, é homem, menina, larga de ser louca, é homem. E eu fui dando abertura para ela e dei um pouco de crédito, porque a minha colega falou que era um homem, e ela foi, enfim. No final, ela falava para mim que ela estava gastando muito, que ela tinha amado os vestidos, mas estava gastando muito com medicação. Por isso, ela estava fazendo contas, e eu fui dando desconto até onde eu podia, e falei, não deixe de levar os vestidos, você ficou bem com o vestido, como de fato tinha ficado. E eu não queria acreditar que era um homem, sabe? E daí ela falou para mim assim, eu nunca usei vestido. Aí eu falei, tá. Eu fui também apertando ela, sabe? E eu falei assim, sabe por que você não... Daí eu falei para ela, senta, aqui eu vou conversar com você. Mandei ela sentar, imediatamente ela sentou, e eu falei para ela, você nunca vai usar vestido. Falei, porque você não nasceu para usar vestido. Eu falei, você é homem e você nunca vai usar vestido. Se esse vestido custasse 10 mil reais e você fosse uma mulher, você ia se esforçar e pagar esse vestido e comprar. Mas você nunca vai usar esse vestido porque você é homem e Deus te fez homem e você tem que assumir que você é homem. Aí eu falei para ele, e o teu namorado?
É homem ou é mulher? Não, é uma moça. Eu falei, escuta, você tem irmão, você tem mãe, você queria que alguém enganasse ela do jeito que você está enganando? Ah, mas é lá da minha cidadezinha. Eu falei, e se você chegasse hoje de frente dela, com esse batom vermelho, com essas unhas vermelhas, você já pensou que você estaria magoando essa pessoa? Aí eu falei para ela, olha, o que tem para você é você se encontrar com Deus, buscar na palavra de Deus que Deus fez homem e fez mulher. Não adianta você gastar com remédio, que a hora que você parar de usar remédio, o teu seio vai diminuir. A hora que você parar de ouvir dos médicos que isso é normal, isso não é normal. E o pior que é isso, você não está feliz do jeito que você está. Se você tivesse feliz com esse batom vermelho, com esse cabelo comprido dessa forma e com essas unhas vermelhas, você não precisava ficar se escondendo de mim. Você ia assumir que você... Não, mas você está se escondendo, então você não está feliz. Eu falei, busque na palavra de Deus, busque no Senhor, e você vai saber que você tem um outro caminho para você, que é o caminho que Deus te fez, homem. Então, irmãos, eu pensei, eu posso sair daqui e ganhar conta, porque a gente tem que se anular mediante as coisas, né? Mediante as regras da empresa e tal. Mas eu não preciso, eu não posso, eu tenho que falar. E eu falei, irmãos. Nesse caso, irmão, a pressão não é do cliente, tá? A pressão é a empresa aí. O cliente era um cliente normal, que ela tinha que atender. E a pressão primeiro dos colegas foi do quê? Você não está vendo que não é uma mulher? E depois a pressão da empresa vem, por que você falou aquilo para o indivíduo lá? Não pode, tem que aceitar todo mundo. E aí, onde fica a sua convicção como cristão? Seguindo ali, vamos rapidão nesse aqui que... Irmãos, eu falei, pressões que a igreja tem sofrido. Entre elas está a mundanização. Quem sabe dizer para mim qual é a balada e qual é a igreja? Existe uma balada e uma igreja nessas fotos aí. Qual é qual? Levanta a mão quem acha que a balada é o de cima. Levanta a mão quem acha que a balada é o de baixo. Aí, tem gente que está na dúvida. O de cima é uma igreja. O de cima é uma igreja, de baixo é uma balada. Pouca diferença. Por quê? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não estou aqui para criticar a parede preta, branca, azul, amarela. Não é o ponto, irmão. O ponto é o que acontece depois que está lá. Se nós, como igreja... Põe de novo aí para mim, Sérgio, faz favor. Se nós, como igreja, não fomos diferentes do mundo, por que as pessoas vão querer sair de lá para vir aqui? E eu não estou falando só de ambiente, tá? De, tá preto, tá branco, tá azul. Não é esse o ponto. Jovens gostam dessa coisa? Gostam, mas e aí? O culto virou somente isso, somente entretenimento, e ficou uma semi-balada? Estamos, mas a gente, essa é a frase que a gente mais escuta. A gente faz essas coisas porque daí as pessoas de fora vão se interessar. Irmãos, é complicado esse tipo de situação. A gente tem que ouvir isso, que a igreja tem que se contextualizar com o mundo. Não estou falando com a tecnologia. Existem muitas igrejas com muita tecnologia hoje e tem sido bênção para alcançar pessoas. Mas até que ponto a mundanização vem para dentro da igreja quando você traz essas coisas? Um ponto a se pensarmos, você montar uma estrutura de uma igreja assim é muito caro. Sabe por quê? Porque você faz um ambiente todo escuro. O que você vai gastar lá dentro então? Iluminação, tecnologia de painéis. Não é barato criar uma estrutura assim, se não é para ter um retorno que são vidas. As vidas rendidas a Jesus são o retorno que a igreja busca. E não o entretenimento de pessoas. Para entretenimento tem de quilo aí fora. Então a gente muitas vezes acaba cedendo a pressões seculares, pressões porque o outro lá fez, olha, encheu a igreja dele. Encheu de quê? Primeira coisa, de gente que realmente encontrou Jesus ali, ou encheu de volume, que hoje eu vou na balada crente essa, amanhã eu vou na balada crente outra lá, e sai experimentando as igrejas todas aí. Como eu disse mais uma vez, não interprete que a igreja que tem a parede preta, ela não é cristã, não leve para esse lado, mas o quanto a mundanização muitas vezes tem vindo para dentro da igreja, e a igreja tem cedido a algumas pressões. Essa eu não vou abrir para ninguém falar não, porque nós estamos atrasados.
Então vamos explorar rapidinho como Jesus lidou com a pressão social durante um momento crucial da sua vida. Qual que era o momento crucial? Ele ia morrer, ele sabia disso. Vamos destacar ali, calma, sensatez, firmeza. Vamos ver também como Pedro, um discípulo que dizia que amava Jesus e como ele se comportou no momento de pressão. E no fim, vamos ali uma breve reflexão, que nós estamos correndo aqui, tá? Sobre nós, como podemos aprender com os exemplos. Então lá no texto de Lucas 4, 3 a 13, Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. E até na tentação de Jesus, ele mostra que é um momento de pressão. Você se sentiria pressionado com o diabo te cutucando ali? Não, sim, já está acostumado, quem sabe? E aí, você sentiria a pressão do diabo te perturbando depois que você está 40 dias sem comer? Então analise assim, a pressão de Jesus ela teve um formato. Primeiro, o Jesus que estava sendo tentado ali era um Jesus humano, tá? Não tem lógica o diabo querer tentar Deus. Jesus estava sendo tentado ali na figura humana, como ser humano. Por isso, todas as perguntas que o diabo coloca e as dúvidas que vêm sendo colocadas na vida ali naquele momento. A tentação ela é primeiro psicológica, a pressão ela é psicológica. Se você é filho de Deus, aí entra a parte física, faz a pedra virar pão. Por quê? Porque você está com fome. E muitas vezes aí a gente cai lá no exemplo do Esaú. Esaú e Jacó, Esaú abre mão da sua primogenitura por causa de um prato de comida. E eu até entrei numa discussão familiar lá em casa esses dias, na nossa discussão de domingo, porque lentilha, eu não gosto de lentilha. E o cara trocou a primogenitura por lentilha. Para você que gosta de lentilha, quem sabe você o entenda melhor, mas eu acho isso um absurdo. Aí entra o que a irmã Josi falou, mas quando você está com fome, você não pensa muito nessas coisas, você só quer comer. E aí, às vezes, muitas vezes, nós sofremos pressões muito simples por atender desejos físicos. Porque a gente acha que a gente tem que se sentir bem. Essa é uma frase muito... Você tem que estar feliz e se sentir bem, não importa o que você tenha que fazer. E essa conversa aí é do diabo, irmão, você vê isso. E a tentação de Jesus ainda passa ainda pelo estágio do caráter, lá no fim. Faça tal coisa, se você me adorar, isso aqui tudo é seu. O caráter de Jesus está afirmado em quem? No Pai, não... Satanás. E uma coisa que eu quero mostrar aqui, duas na verdade, a primeira é, Jesus, você não vê ele ali xingando Satanás, você não vê ele esmurrando Satanás, você não vê ele empurrando Satanás, você vê ele tendo uma conversa direta. Respondendo baseado em quê? Na Bíblia. Ah, então a gente deve ficar dialogando com o diabo? Tem lugar que faz isso, não vou citar onde. Mas não é o caso. O caso é você entender, com a Bíblia firmado na palavra de Deus, você vence o diabo. E a segunda coisa, a tentação de Jesus era um confronto com o diabo. A Bíblia fala que a gente resiste ao diabo e ele fugirá de vós. A tentação a gente faz o quê? Resiste também? Não, da tentação você foge. Quando ali o prato do diabo aparecer na sua frente, um exemplo que o irmão Jean citou na quinta-feira aqui, passou a mulher lá, o olhar, ninguém é cego, irmão. Ah, olhou, passou a mulher, beleza, tchau, foi embora, você não pecou. Olhou de novo, é o prato passando ali para que dentro da sua cabeça você comece a imaginar coisas e pecar realmente. Então, passou a mulher lá, você faz o quê? Você foge. Não tem essa de que a gente é forte e enfrenta a tentação. A gente enfrenta o diabo. A tentação você não é forte. A Bíblia deixa claro que a carne da gente é fraca e se você ficar cutucando, vai acontecer de você cair na tentação. O exemplo de Jesus nos mostra que firmados na palavra, nós temos condição de resistir ao diabo. Guilherme, nós temos condição de resistir ao diabo. Com calma, sensatez. O que é uma coisa sensata? Guilherme, você já está com o microfone na mão. O que é ser sensato? Ponderar e não ir para extremos, né? Exato, o diabo tentou ele de uma forma, ele foi direto ao ponto e é isso e acabou. Fale o que o senhor ia falar. Nessa questão de oposição, eu acho que a gente entra num assunto... A toda essa aula, muitas questões são levantadas porque realmente é um momento de conflito, né? E em momentos de conflito, muitas coisas vêm à tona, né? E até pensando em tudo que você está falando, talvez a questão que mais me incomoda desse tempo que nós vivemos é o relativismo, né?
Então, tudo é uma opinião, tudo pode acrescentar Jesus, não tem problema, porque é só mais um Deus, é só a sua opinião, é muita questão do nosso tempo. Só que eu acho que a gente tem um problema frente a essa questão do nosso tempo, de a gente defender a nossa fé. O que a gente está defendendo, né? Por causa que assim, beleza, precisamos defender a nossa fé, precisamos defender Jesus, mas a pergunta que eu faço, o que nós estamos defendendo, né? Por causa que quando eu olho Jesus defendendo a mulher adúltera, eu vejo religiosos atacando uma mulher, né? Essa é a realidade ali. E o que Jesus faz? Ele atacou a lei? Ele atacou... Não, o que ele fez? Ele queria restaurar uma pessoa. Então, eu entendo que a gente tem que se posicionar para defender Jesus, para defender o Evangelho, e para que o Evangelho seja levado às pessoas. Isso quer dizer que a gente vai aceitar o Evangelho, aceitar o pecado? Não. É que a gente quer que a pessoa seja restaurada. Esse sempre tem que ser o processo do cristão. Eu até tive uma conversa no tempo que eu estava lá no Novo Bandeirantes. Eu falei para o irmão, irmão, o meu desejo é que aqui dentro da igreja tivesse um monte de ex-adúltera, ex-homossexual e pessoas que estão batalhando contra essas áreas. Por causa que esse é o Evangelho que me transforma, que te transforma e que está nos transformando. O Guilherme está adiantando a aula aí, eu não vou comentar nada disso agora. É mais para frente. Seguindo aqui, a história lá com Jesus continua, Mateus 26, quando ele está ali perante o Pilatos. Jesus foi confrontado pelo Pilatos? Foi. Você é isso que eles estão falando que você é? Jesus, ele poderia ter dito assim, se eu falar que eu não sou, ele deixa eu ir embora. E aí todo o ministério de Jesus vai para onde? Para o ralo. Porque ele era o ser humano perfeito, que veio aqui para não mentir, para não pecar e mostrar para nós como que era para ser. Se ele, naquele momento, ele abre mão, ele estaria abrindo mão de todo aquilo que ele veio fazer. Jesus sabia que o destino dele era ir até a cruz, era morrer, não era chegar em um momento e sofrer uma pressão. Aí tem pressão maior do que aquela do jardim, quando ele está lá orando, que chega a suar sangue, aquilo é pressão. E a pressão veio da onde ali? Do ambiente, da circunstância. Tinha alguém ali falando algo para Jesus? Às vezes não tem. Mas nós estamos no ambiente, no contexto que nos pressiona. É isso que nós devemos entender. Tá? E ainda seguindo, Jesus sabia a sua missão e as consequências de reafirmar que ele era o rei, que ele era filho de Deus, ele sabia onde isso ia levar. E nós também sabemos onde vai nos levar se nós nos posicionarmos como cristão. Mas o objetivo é que nós não deixemos de lado para não sofrer. Às vezes é necessário sofrer. Às vezes vai ser necessário você passar um momento difícil. Em nome de Jesus. Onde estão firmadas as nossas convicções? Você baseia aquilo que você crê pelo quê? Muitos de nós são pelas experiências que já tiveram com Deus. Nós baseamos através do conhecimento de Deus que nós temos através da sua palavra. Por isso enfatizamos muito aqui que você deve buscar conhecer a Deus através da palavra dele. Senão Jesus sabia confrontar o diabo na palavra. O diabo também conhecia a palavra. Aí a gente acha que não precisa. Para nós está tudo bem se eu souber o Salmo 23 um pedaço, que nem tudo a gente não sabe mais. Se eu souber o João 3,16, eu vou dizer que Deus ama todo mundo e está resolvido o problema da humanidade. Não é assim que funciona, irmãos. O amor de Deus, ele é o começo do que o Guilherme acabou de falar. Mas se você ficar parado no amor de Deus, o amor de Deus serve para quê? Para ele te amar. Para quê? Não, porque é amor, né? E aí a gente fica só rodeando em cima da mesma coisa que é o que o mundo faz aí fora. Tudo é a base, é o amor e ninguém precisa mudar nada na vida. Seguindo lá. Quais as pressões sociais que mais afetam sua vida hoje? Ninguém vai compartilhar que não tem tempo. Segundo lá, Pedro e a pressão social no julgamento de Cristo. O Pedro era aquele cara que ele dizia que ele ia fazer porque ele era bom e eu não vou te abandonar e eu isso e aquilo, e muitas vezes nós somos o Pedro. E eu quero destacar duas coisas aqui na reação de Pedro no momento de pressão. O primeiro momento de pressão não está ali, mas eu coloquei. É o seguinte, no momento em que Jesus está com seus discípulos no jardim, e o Judas vem com as pessoas que queriam prender Jesus, aquele ali é um momento meio escuro tal, e ali começa a pressão. Que pressão? Você está sendo atacado como um criminoso. Jesus era um criminoso? Na cabeça deles era. Então, por isso que eles estavam agindo dessa forma, tá? Jesus era visto como um revolucionário criminoso. A reação do Pedro foi de fazer o quê?
que é muitas vezes a nossa reação diante da pressão. Você pega uma espada, agora analisa comigo. Você acha que o Pedro queria cortar a orelha do menino? Pensa, você pegou uma espada, você acerta a orelha de alguém? Ele mirou na cabeça, irmão. Ele ia rachar a cabeça do piá no meio. Era esse o objetivo dele. Estou defendendo Jesus. E muitas vezes é assim que a gente lida com a pressão de defender Jesus. Eu tiro a minha espada que não fala de Jesus e vai dar no meio da pessoa que está ali te pressionando, te confrontando ou colocando você contra a parede com relação às coisas que você está ali preocupado em defender. Nós, como cristãos, não fomos chamados para chegar dando no meio das pessoas, irmão. Você ser direto e firme não significa você agredi-lo verbalmente, você agredi-lo psicologicamente, porque depois a pessoa, aí em vez de você levá-la a entender o amor de Deus e trazer, quem sabe, uma restauração para a vida dela, você o traumatizou. É muito normal ouvirmos pessoas um pouquinho mais antigas até, dizendo que foram traumatizadas dentro das igrejas, porque o cristão, em vez de ir lá e amá-lo e trazê-lo para perto e demonstrar o evangelho de Jesus para ele, foi lá e bateu nele. Isso que o Pedro tentou fazer, a defesa de Jesus não deve ser dessa forma. Nós cristãos não defendemos Jesus do braço. Entra em confronto, porque eu creio num lado, você crê no outro. As polarizações não é para isso. Jesus, ele veio e distinguiu os lados exatamente, o certo e o errado. Mas não para que a gente saísse fazendo guerra com os outros aí, e aí a gente cai ali no radicalismo que os muçulmanos fazem. Quem é contrário faz o quê? Morre. A gente se iguala a eles. Então, no momento da pressão, a reação do Pedro foi ali a física temperamental. Ele era explosivo. Eu estou armado, eu vou defender Jesus. Às vezes a gente cai nesse mesmo erro. E a segunda lá é a psicológica de autoproteção, que aí é onde o texto vai falar que todo mundo fugiu. Por quê? Medo. Quem estava com Jesus ia ser o quê, provavelmente? Preso junto. Aí ele chega lá na presença lá da criada, e é onde ele enfrenta a pressão novamente, que ele reage com medo. Isso que o Pedro está passando ali é medo. Ele não é que ele não amava Jesus. Ele amava Jesus sim. Tanto que Jesus quer que ele reafirme isso lá na frente depois. Mas ali o teste é de quê? Como que você vai reagir no momento que você for confrontado. O medo não deve nos dominar. O medo não deve basear as minhas ações. A timidez, muitas vezes, a vergonha. E esse é o ponto que eu quero deixar claro para os irmãos. Restaurar pessoas depende de que você abra a sua boca e comece a falar as coisas que Deus colocou no seu coração para falar. Muitas vezes, muitos de nós aqui sabemos o que tem que falar, mas muitas vezes a gente não age como a irmã Lisa agiu lá com a pessoa no trabalho dela. Ela aproveitou a oportunidade, sabendo da situação, e disse o que precisava ser dito. Jesus tem a solução para a sua vida. Tá? Na hora que ela falou ali, se fosse uma mulher, pagaria 10 mil num vestido. Um homem, realmente, ele fica calculando tudo e ele não compra. Raramente um homem compra roupa cara. A mulher já tem mais tendência a isso, porque ela pensa em como ela vai estar, o que ela quer fazer, onde que ela vai usar aquela roupa. Então aí você vê o conflito, e no conflito e na pressão, você vê a oportunidade de expressar o amor de Deus sim por aquela pessoa. Nós devemos amar as pessoas, jamais o pecado delas. Essa narrativa é um lembrete contundente que a pressão social pode exercer uma influência avassaladora, ou seja, às vezes na pressão, você vai fazer coisa até que você não queria ter feito. Por isso que o Pedro chorou amargamente. Ele não queria ter negado Jesus naquela hora. Ele tinha dito antes que ele não ia negar Jesus, mas no momento da pressão ele negou. E às vezes a gente passa por essa situação. Eu não queria ter feito, mas fez. Por quê? Porque faltou um pouquinho mais de firmeza naquilo que você crê, um pouquinho mais de intimidade com Deus, fortalecimento. Nós só seremos completamente separados do mundo quando vivemos uma vida de santidade. Uma pressão social que você sofreu nesses últimos dias. Vamos ficar com o exemplo da irmã Lisa Mara ali de ontem. Últimos dias, a pressão social sofrida. E terceiro, assim como Pedro sofreu lá, nós também temos passado por muitas coisas. E aí, a gente tem aqui
alguns... Opa, voltou para trás, para frente, aqui. Quais são as pressões sociais que nós temos sofrido nos dias de hoje? A gente tem ali ceticismo religioso generalizado. Todo mundo sabe o que é ceticismo? Para quem não sabe, vamos lá. Ceticismo é qualquer atitude de questionamento para com o conhecimento, fatos, opiniões ou crenças estabelecidas. Filosoficamente, é a doutrina na qual a mente humana não pode atingir a certeza alguma a respeito da verdade. Ou seja, no ceticismo não tem verdade absoluta. Por quê? Por mais que a Bíblia definiu o que é verdade para os céticos, não, a gente não pode bater o martelo que isso aqui é a verdade. A gente tem que deixar em aberto, porque pode ter outras linhas de raciocínio que podem divergir um pouco, e a gente tem que aceitar todas elas. Eu falei recentemente aqui que uma das grandes dificuldades do evangelismo não é você apresentar Jesus para a pessoa como a Cris fez, que o menino não conhecia. Não é difícil apresentar Jesus. O mais difícil é fazer a pessoa entender que é só Jesus. Essa é a dificuldade, porque o mundo hoje ele abre um leque e tudo é aceito. Eles pegam e falam assim: Jesus incrível, Jesus foi um cara maravilhoso, o que ele fazia pelas pessoas, era igualzinho o Gandhi, olha, os dois se completam, e aí começa a mistura. Ah, porque teve também a fulana, olha, mas dentro de tal religião a gente encontra algo assim, e todos os caminhos vão levar a Deus no fim das contas. Esse é o desafio da igreja hoje. O apresentar Jesus, as pessoas não estão sabendo, não é tão difícil mais. Mas levá-las a entender que o caminho é Jesus é difícil. Esse é o desafio das pressões do ceticismo. A moralidade relativa. O que é moralidade? Vamos lá. Conjunto de valores individuais e coletivos, considerados universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta dos homens. Existia um tempo que você falava ética e moral, a pessoa falava o quê? Se trata daquilo que é correto definido. Isso é certo, isso é errado. A moralidade relativa já diverge disso. Não, isso pode estar certo também, mas o meu também está certo. Essa é a moralidade relativa. O seu está certo, o seu também está certo. Eu não gosto muito do seu, mas ele está certo também, porque para você dá certo, então está todo mundo certo. Isso é a moralidade relativa. Exclusão e estigmatização. O que é estigmatização? Associação negativa entre uma pessoa ou um grupo de pessoas que compartilha certas características ou uma doença física. Ou seja, você olha para uma pessoa, vamos se afastar da Cristiane porque ela tem tal coisa, ela é desse jeito, aí você carrega o estigma, você é ali o fundamentalista religioso, não vamos se aproximar, aí você passa a ser excluído como cristão. Muitas vezes, por ser estigmatizado, colocam em você um rótulo que as pessoas não podem se aproximar. Ou que as pessoas devem bater em você, porque tem acontecido em muitos lugares aí. Olha para o diferente e bate nele, tá? Seguindo aqui. Pressão para abandonar a fé. É o que nós temos visto muitas vezes em países com perseguição e muitas vezes dentro das igrejas também. Tivemos um caso aqui nessa igreja de um rapaz. Ele era muito vida social, antes de se converter. Todo dia ele estava numa balada, todo dia ele estava em algum lugar. É aquele cara assim que ele tinha uns 30 amigos e aquela coisa assim de... Todo mundo conhece ele. E aí um dia ele aceitou a Jesus, se converteu e veio para a igreja e foi batizado. E um dia ele reclamou: eu estou sofrendo muita pressão por parte dos meus amigos. Eles querem saber por que eu não faço mais aquilo. O que está acontecendo? E a gente procura acompanhar, muita gente acompanhou ele, mas a gente não tem como estar 24 horas por dia com a pessoa, irmão. E no meio da pressão ele acabou cedendo. Chegou determinado momento que ele falou: eu não consigo conviver dessa forma, com 30 amigos me ligando todo dia para eu sair e fazer alguma coisa, eu dizendo que eu não faço mais isso, e mesmo assim eles insistindo. Ele cedeu à pressão das amizades e abandonou a Jesus para continuar curtindo a vida da maneira como ele fazia antes. A pressão, ela existe principalmente com quem é salvo. Eu falo isso para os candidatos a batismo, eu falo isso para muitas pessoas. O diabo não tem interesse com quem está perdido. Já está perdido. Ele tem interesse em cutucar a sua vida. Ele tem interesse em jogar coisinha em você. Ele tem interesse em te incomodar. Por quê? Porque é você que está indo para o lado certo. E o objetivo de Satanás é o quê? Roubar, matar e destruir.
ele quer levar você para o inferno. Essa é a lógica do problema, tá? Então, existem pressões para que abandonemos a nossa fé. E ainda as tensões em relações pessoais. O que é a tensão? Você começa a conversa, de repente vira uma discussão, os ânimos se exaltam ali, aí de repente no dia seguinte você fala, eu vou evitar esse tipo de assunto. Por quê? Porque isso aqui gera problema, gera polêmica. Aí você vai deixando de defender, de falar do amor de Deus para as pessoas, para evitar as tensões. Os grupos aí que falam, nesse grupo não se fala de política, não se fala de religião e não se fala de time de futebol. Por quê? Para evitar tensão. E aí essa solução serve para dizer o quê? Está todo mundo certo. Então você fica com o seu time, eu fico com o meu. Você fica com a sua religião, eu fico com a minha. Você fica com o seu político e eu fico com o meu político. Aí ninguém tem problema com nada e ninguém tem tensão. Quando se trata de Jesus, o Evangelho, Jesus não quer cristãos omissos. Pessoas que simplesmente fiquem no seu cantinho, deixando ele apanhar lá e está tudo certo. Como a Cris e o Guilherme falaram, tudo isso é oportunidade para que nós possamos desempenhar o nosso papel de levar o Evangelho àquelas pessoas. Muita gente fala besteira porque não sabe, porque não conhece. Muita gente se comporta dessa forma porque não sabe nem do que está falando. E nosso papel é levar o Evangelho a essas pessoas. Mas se você tem sofrido a pressão, eu tenho tido dificuldade com isso. Quais são as soluções para isso na nossa vida? Primeiro, irmão, busque uma vida de relacionamento com Deus, leitura bíblica para que você se fortaleça. Segundo, converse com pessoas maduras na fé. Não precisa sofrer sozinho. Isso que está escrito ali, chame o seu pastor para conversar, fala, pastor, eu estou tendo essa dificuldade na minha vida, no meu trabalho, no meu círculo social, onde eu frequento, e eu tenho que continuar frequentando lá, eu preciso de ajuda. E você vai ter ajuda. Tenha amigos, eu tenho visto que os jovens têm tratado bastante desse assunto. Não seja um isolado, um excluído, que sofre sozinho. Tenha pessoas próximas de você que possam te ajudar a ser um apoio, uma base na sua vida, para que você tenha ali a condição de enfrentar as situações em que você está. Os pastores ali desempenham um papel fundamental na orientação espiritual. Como você pode estimular o seu pastor ou os demais membros da sua igreja a uma melhor compreensão dessa realidade? Como assim? Às vezes você tem alguma ideia e você pensou assim, olha, se nós colocássemos essa ideia em prática, quem sabe poderíamos lidar melhor com essas situações. Mas aí você tem que chegar e contar para alguém, porque a gente não adivinha o que você pensa. Aí você conta para o seu pastor e fala, pastor, o que o senhor acha de tal situação, ser feito dessa forma, pode edificar o reino de Deus, e assim a obra tende a crescer, irmão. Não é porque você, eu não tenho cargo, eu não posso falar nada, irmão. Você é livre para chegar e expor aquilo que você pensa, a sua ideia, aquilo que você acha que pode melhorar, que pode acrescentar no reino de Deus. Às vezes a gente não consegue pensar em tudo, mas você consegue pensar em alguma coisa que eu não pensei. E assim a gente consegue junto chegar a um crescimento, a um denominador comum, né, como se diz na matemática. Amém? Um minutinho se alguém tiver dúvida, só um. Pergunta, quer falar? Não? Cristiane quer falar. Eu quero falar que o Espírito Santo ele nos ajuda nessas situações. E ontem a gente teve um testemunho bem legal que vieram duas meninas que se dizem desfeminizadas e bissexuais aqui no culto dos forasteiros, né? E na pregação do Júnior ele bateu 2 vezes na questão de homossexualidade é pecado. E eu pensei, cara, essas meninas não vão voltar. E no final do culto, a hora que a gente foi se despedir delas, elas falaram assim, até sábado que vem. Eu falei assim, bom, então o Espírito Santo ele age na vida das pessoas. A gente não precisa se preocupar com aquilo que a gente vai falar se a gente está falando a verdade. Se você falar guiado pelo Espírito Santo, irmão, não tenha medo. Não vai ofender. O Espírito Santo sabe o que ele vai fazer no futuro. A gente não sabe o amanhã, mas ele sabe como ele está agindo no coração das pessoas e aqueles que deram liberdade para ele agir.